eu vou começar um pouquinho falando um pouquinho, de como o terceiro setor, né, como tudo pintou na minha vida para esse sonho que eu tinha de montar um instituto, para depois passar a palavra para vocês. Eu falo que o terceiro setor nasceu no meu sonho dentro da minha casa. Meus pais foram sempre muito envolvidos com sempre estar ajudando alguma entidade, trabalhando, fazendo festa das nações, fazendo festa do chopp, festa do não sei o quê. Minha mãe trabalhando na parte de contabilidade, muitas vezes de entidades de crianças e jovens. Então a gente aprende pelo exemplo. E dentro de casa começou eh, esse olhar um pouco para a inclusão, né? E nada mais do que o esporte para ser inclusivo. A gente sabe disso e a gente que começou desde pequena, não entendendo muito que aquilo poderia ser a nossa profissão, que começa de uma forma muito lúdica, que é o que a gente tenta trabalhar nas instituições hoje. E eu comecei inspirada em alguns ídolos, como Ayrton Senna, como Lars Grael, como o próprio Raí, no gol de letra. E quando eu estava pensando em parar de jogar, eu falei: "Preciso fazer alguma coisa que eu tenha que retribuir o que o esporte me deu". E quando eu fazia essa pergunta do que eu queria para o Instituto Passe de Mágica, o nome também dado pelo querido que já faleceu recentemente agora, o Washington Oliveto. Um dia eu encontro com ele e falei: "Você precisa me ajudar a arrumar um nome para o instituto". E 2 dias depois ele me liga e fala: "O que você acha de Passe de Mágica?". Eu falei: "Acho fantástico". O que eu queria para o instituto, as perguntas que eu fazia, as respostas sempre vinham, nunca de formar talentos, mas sempre de oportunizar, de dar oportunidade para os jovens meninos e meninas conhecerem o esporte de um jeito lúdico e aprendendo, educando. Então eu nunca pensei em fazer o trabalho no instituto para formação. Claro que se aparecessem os talentos, a gente ia encaminhar esses talentos para quem faz esse trabalho. E foram 16 anos nessa luta, foi um trabalho voltado sempre nos locais de vulnerabilidade social. Nós trabalhamos em Diadema, São Paulo e Piracicaba, foram 7 núcleos nesses anos todos, um aprendizado enorme de trabalhar com leis incentivadas. Vocês que estão aqui hoje, vivenciando esse trabalho com os CBC sabem a importância que é trabalhar com recurso público, né, a responsabilidade que a gente tem. E em 2018 eu comecei a pensar em encerrar esse trabalho, porque eu comecei a sentir, que ia ter problemas, né, com a saúde financeira da entidade, por hoje a gente ter muitas entidades fazendo o mesmo trabalho que eu fazia. Então em 2020 a gente encerra esse trabalho e coincidiu com a pandemia, mas foram 16 anos trabalhando, pensando nos valores, né. E a nossa metodologia é sempre voltada para os 4 pilares da educação. A gente cresceu dessa forma e depois de 15 anos, 14 anos, a gente já voltava com aqueles jovens, meninas e meninas que saíram, já estavam trabalhando, já estavam na universidade e vindo contar pra gente a importância do que foi o projeto na vida deles. Então eu vivi praticamente 16 anos de muito aprendizado, de alegria e de altruísmo, porque trabalhar com o terceiro setor é algo que você depende muito de recursos, de captar recursos, e a gente trabalhou no início com muita dificuldade, mas depois quando chega a lei de incentivo ao esporte, ah, desde 2007 a gente trabalhou com a lei de incentivo. Então foram anos de luta, de aprendizado e, com certeza, de encaminhar muita gente para um caminho melhor. Encaminhar muitos meninos e meninas, para um caminho e pensando na sua vida, no seu futuro, com autonomia, com resiliência e com tudo que os valores do esporte traz pra gente. Então eu queria fazer somente esse breve relato para vocês, depois a gente vai continuar aqui batendo um papo. E eu quero ter aí o prazer de passar a bola para Renata Siqueira, que vai contar um pouco desse trabalho desenvolvido pela Go Girls, que é fantástico, e vocês depois podem continuar acompanhando aqui com a Isiane também, aniversariante do dia,
contar um pouquinho do trabalho dela lá no Ministério. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Tomaram um bom café? Maravilha, eu estou muito feliz de estar falando com vocês. Eu sou Renata, sou do Rio de Janeiro e agradeço primeiramente ao CBC, ao João Paulo pelo convite para falar com vocês sobre um tema que é muito caro para mim, muito importante e um tema que eu venho dedicando o meu propósito de vida, a minha atuação nos últimos anos, que é a equidade de gênero. E aí eu pensei como eu poderia abordar esse tema com vocês, com gestores de organizações, com gerentes, com diretores, de uma forma que trouxesse um ferramental, que trouxesse sugestões de forma prática de como você pode incorporar o debate e a prática da inclusão de gênero no seu cotidiano, na sua organização, no seu clube. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas para uma gestão mais inclusiva. Como promover a equidade de gênero no esporte, olhando um passo a passo, que ajude vocês no planejamento de como realizar. Então, tem tudo a ver com o que o João falou mais cedo sobre planejamento. A gente tem que pensar aonde a nossa organização está hoje e onde ela deve estar e pode estar daqui a algum tempo com relação à inclusão de gênero. Eu atuo com a gestão de projetos há 20 anos, então metade da minha vida. Eu faço 40, não é hoje, como todo mundo, essa semana, daqui a 2 meses, mas há 20 anos, quando eu me formei na minha primeira graduação como socióloga, eu caí um pouco de paraquedas também no esporte e procurando por emprego ali na Cato, na vagas.com, eu cheguei numa vaga para trabalhar numa organização social em uma favela, uma organização de esporte. E ali eu entendi que era com isso que eu queria trabalhar. Ali eu entendi que o esporte me dava ferramentas realmente de transformação social. Eu que também venho de uma comunidade, cheguei nessa outra comunidade e conheci meninos e meninas que passavam por uma situação de muita negligência, uma situação de vulnerabilidade. Muitas vezes chegavam nessa organização com fome. E após a gente fornecer o alimento, que era o primordial, né? A gente oferecia a prática esportiva e tudo que eles queriam naquele dia era que a gente abrisse o campo. Era entrar para correr, para estar com os amigos e praticando o esporte. Eles se sentiam potentes, se divertiam, se sentiam cuidados, amados. E aí o esporte favorecia que você ensinasse a prática esportiva, mas também que você falasse sobre muitos outros temas. Então a gente começava ensinando o esporte, os valores do esporte, mas também falava sobre cultura de paz, sobre inclusão, sobre meio ambiente. Eram vários assuntos que o esporte se colocava como uma ferramenta. E aí eu entendi a potência disso. Eu entendi que eu tinha ali um ferramental que eu poderia trabalhar a gestão, poderia trabalhar a transformação social de uma forma lúdica e de uma forma muito objetiva, desde que eu tivesse intencionalidade pedagógica. Então, intencionalidade é uma palavra que eu vou falar bastante nesse momento aqui com vocês, porque se você quer almejar um resultado, cada passo que você der tem que ser com intencionalidade. Eu começo sonhando grande e começando pequeno. É passo a passo, mas sem perder de vista o foco, aonde eu quero chegar. Isso vai desde a ponta, desde o professor e da professora ali ensinando, desde a gestão. Isso passa por todas as atividades de uma organização. Então, eu entendi que o esporte deve ser realizado com intencionalidade. O esporte é uma ferramenta potente de transformação social e é uma ferramenta de inclusão. E aí, pensando em intencionalidade, eu trago aqui um exemplo dessa foto aqui que eu acho muito pertinente para o dia de hoje. Essa foto foi tirada em 2023, que era o lançamento dessa camiseta aqui, uma ativação de marca da Nike, e eles convidaram organizações e mulheres que atuam com esporte para ocuparem a Granja Comari, lá em Teresópolis. Então, tinham muitas mulheres gestoras, tinham jornalistas que atuavam com o esporte, não só com futebol, mas cobriam o esporte em geral, e tinham as meninas das organizações.
entrando no vestiário, colocando todo o uniforme completo da seleção, praticando o esporte no campo. E aquele dia foi tão importante, foi tão marcador, assim, transformador para a gente, de olhar umas para as outras e entender: olha, a gente está aqui, a gente pratica o esporte, o que a gente faz é importante e a gente tem que fomentar mais espaços de discussão sobre isso. E falando da intencionalidade, a gente tem que se preparar, porque em 2027, uma Copa do Mundo feminina de futebol está chegando. E eu não consigo trabalhar sobre isso em 2027. Eu tenho que pensar em qual legado eu quero construir agora. No caso agora, era 2023. E é um contexto que tem sido fomentado. 2023 foi um ano muito importante, mas desde antes também. Chegamos em 2020, já tinha uma discussão sendo aquecida nesse processo. E aí eu trago isso como 2023, como um marco. Eu trago essa foto e falo desse momento de efervescência para o diálogo, porque em 2023 aconteceu uma outra mudança de chave, que nos traz aqui hoje para conversar sobre gênero. Em 2023, nós temos a Lei Geral do Esporte. E é um documento que as organizações que atuam com o esporte estavam há muito tempo trabalhando sobre ele, pedindo aquelas mudanças, pedindo aquele arcabouço legal que as contemplasse. E é um documento essencial para a equidade de gênero, que ele traz pela primeira vez um arcabouço legal que contempla as mulheres na gestão do esporte. Gestão aqui é a palavra-chave. Até aquele momento não havia uma menção sobre a importância e a necessidade das mulheres na área da gestão. E eu vou ler aqui com vocês esse artigo que eu acho muito importante. São 2 artigos principais, mas eu vou ler no sentido de ilustrar e também de dar concretude. Porque quando a gente fala, a gente entende assim, o poder das palavras, porque nunca tinha acontecido isso até esse momento. Então, o artigo 3 dessa lei, é a Lei 14.597, ele fala assim: é direito da mulher, em qualquer idade, ter oportunidades iguais de participar em todos os níveis e em todas as funções de direção, supervisão e de decisão, na educação física, na atividade física e no esporte, para fins recreativos, para a promoção da saúde ou para o rendimento esportivo. Se fosse só essa lei, só esse artigo na lei, eu acho que todo mundo concordaria. Nossa, é importante, que relevante, as mulheres têm o direito, é dever, concordo. Mas o que essa lei traz de diferencial, complementando esse artigo, é o artigo 68. Ele diz, na prática, como que eu vou observar se as mulheres estão incluídas na gestão. Então, ele fala que serão somente beneficiadas com repasses de recursos públicos federais, da administração direta e indireta e de valores provenientes de concursos, de prognósticos e de loterias, as organizações que assegurem um conselho fiscal autônomo e a presença mínima de 30% de mulheres no cargo de direção. Essa é a mudança de chave. É para isso que a gente tem que trabalhar. E ainda diz mais esse artigo, complementando, que como isso vai ser verificado, deve ser publicizado. Então, ela coloca meios de como isso vai ser verificado, se as organizações estão praticando. E aí você pode pensar, nossa, mas eu nunca tinha feito isso na minha organização, isso não acontece, como que eu vou fazer? Será que isso é só uma necessidade do esporte? Não, esse é um contexto internacional. É nacional e é internacional. É uma transformação necessária e lenta. Ela ainda está acontecendo. Ela vem sendo encaminhada há 30 anos, 40 anos, devagarzinho, sabe? Cochilando, porque nós vivemos em um sistema que não tem permitido isso nas últimas décadas. Mas o que eu posso garantir para vocês é que ela é imparável. Não tem como retroceder. Está acontecendo em todas as esferas da gestão e empresas de todas as naturezas.
E nesse processo, enquanto gestores de organizações esportivas, a gente tem que se perguntar como a minha organização está com relação à equidade de gênero de forma local, como ela está na minha cidade, no meu estado, no meu país, como estão as discussões para isso, mas também como ela se adequa à discussão global. O mundo inteiro tem falado sobre a inclusão de mulheres na gestão. A participação ainda é uma demanda, nós não temos tantas mulheres praticando esporte como gostaríamos, mas além disso, falar sobre a gestão é o grande pulo do gato. É ali que eu mudo cultura organizacional. É ali que eu faço com que a minha organização e, como consequência, o meu país progrida. Então, essa discussão ela engloba o local e o global. É uma discussão, tem um termo que alguns especialistas usam, que eles falam que é uma discussão glocal, que une essas duas esferas. E aí, nesse processo, você pode se perguntar: entendi, tem uma lei que está acontecendo, ela é importante, mas eu não me sinto confortável para fazer algo nesse sentido agora. Porque sempre foi feito assim. A minha organização tem 100 anos, a minha organização tem 50 anos, eu não tenho conhecimento para lidar com isso. E está tudo bem, porque a gente está sempre aprendendo. Ninguém conhece tudo, a gente vai caminhando aos poucos e aprendendo. E aí você pode optar por uma postura de espectador. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho vontade, se eu não conheço, eu vou ficar aqui. Tá confortável aqui. E aí eu sempre faço uma referência daquela música da Gabriela, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim. Você pode optar por essa postura. É uma possibilidade. Mas você pode optar também por uma postura de agente. Você pode ser o agente transformador e mobilizador da equidade de gênero na sua organização. E quando você opta por não ser agente, eu vou só ver aqui tudo acontecer, como essa transformação é imparável, em algum momento ela vai chegar até você e ela pode te atropelar, porque você não vai estar preparado para lidar com gênero, porque você nunca refletiu sobre isso. Então, quanto mais você se prepara com antecedência, você faz com que a sua organização avance e você se prepara para não ser surpreendido. Falar sobre equidade de gênero é uma oportunidade para construir algo bom para a sociedade. Quando as mulheres alcançam poder econômico, e a gente está falando aqui sobre renda, sobre a possibilidade de ela atingir outros patamares de gestão, você muda a renda dela. E ela também consegue ter autonomia e o lugar para tomar decisões sobre a vida de outras mulheres. Hoje a gente tem muitos homens decidindo sobre a vida de mulheres. Então, quando a gente coloca as mulheres nessa posição, a sociedade progride. Quando você coloca as mulheres nessa posição, bom para a sua organização e para os seus negócios. Por exemplo, aqui no CBC, falamos sobre muitas modalidades e algumas delas, os clubes têm apenas a oportunidade dos times masculinos. Se você vai olhar para a possibilidade de inclusão de times femininos naquela modalidade, você traz visibilidade, você tem a possibilidade de alcançar novas metas, novos resultados, novas medalhas. Você é mais visto pela sociedade em geral, que pode verificar: nossa, eu apoio esse time, ele apoia mulheres, eu concordo com isso. Você coloca a sua organização também num patamar de discussão e posicionamento em favor da inclusão de gênero, e você se protege juridicamente. A sua organização vai estar alinhada ao que a lei de 2023 pede, e não é somente essa lei. A gente tem, em 2023, uma outra lei que fala sobre a legislação trabalhista, onde empresas com mais de 100 funcionários devem apresentar a cada 6 meses um relatório que fala sobre os salários dos seus dirigentes e da sua governança no geral. Para quê? Para mostrar que naquela organização, homens e mulheres na mesma posição ganham o mesmo salário. Para mostrar que naquela organização tem homens e mulheres na gestão. Então, quando você está alinhado a isso, você protege a sua organização juridicamente e a prepara para estar com esse novo olhar na governança, no compliance, na transparência. Você se antecipa.
E você também fala sobre o planejamento estratégico. Como você está no final desse ano, daqui a 5 anos, para Los Angeles 2028, você desenha isso e escreve como você gostaria que a sua organização atingisse novos patamares. E, por fim, você agrega parceiros e patrocinadores. As empresas hoje querem se agregar a marcas socialmente responsáveis, a marcas que já tenham um posicionamento com relação à inclusão de gênero. Então, a inclusão de gênero é bom para todo mundo. Evidências. A gente tem aqui um número que todo mundo tem falado bastante, um número importante para a gente. Em 2024, nós atingimos 50% de participação feminina nas Olimpíadas de Paris, com mais de 5 mil competidoras. Temos uma equiparação entre competidoras mulheres e competidores homens, mas isso não se reflete na gestão desses times, dessas equipes, desses clubes. O COB, por exemplo, colocou em 2022 um mapeamento das organizações, das confederações olímpicas brasileiras, e apenas 2 confederações naquele momento, 2022, possuíam mulheres na presidência, o que equivalia a 6% de todas as confederações. 11 organizações possuíam mulheres na vice-presidência, 32%. Quando você olha aqui na gestão como um todo, que inclui presidência, vice-presidência ou CEO, a CEO, a situação melhora um pouco mais, 41%. Agora, falando de empresas de capital aberto, não são empresas esportivas, empresas que estão na Bolsa, que é a nossa B3. A gente tem, a cada 100 empresas, 56 não tem nenhuma mulher na diretoria estatutária e 37 não tem presença feminina no conselho. Então, é um problema brasileiro, não é só do esporte. A gente está avançando a passos ainda muito lentos. A média salarial dos homens, e esse é o relatório da RAIS, que é um relatório que fala sobre os informes sociais de empresas com mais de 100 funcionários. Os homens, em 2024, tinham uma média salarial de 4.495, das mulheres, 3.565, e em cargos de direção e gerência, as mulheres ganham 27% a menos do que os homens. Falando sobre homens e mulheres, essa é a situação que a gente tem, um diagnóstico rápido, uma visão, um retrato de como estamos hoje. Mas a gente precisa falar sobre o entendimento e o contexto de Brasil. Nós precisamos falar sobre as interseccionalidades. É uma palavra difícil, mas é um contexto muito relevante para o que a gente vive. No Brasil, diferentes grupos, de acordo com a sua ascendência, característica, história de vida, trajetória, vivem diferenciações em acesso, diferentes violências, por exemplo. Então, para algumas pessoas, alcançar o objetivo é um tiro de 100 metros de uma prova de 100, um tiro de 9 segundos de uma prova de 100 metros. Cheguei, eu olhei, 9 segundos, Usain Bolt, alcancei. Para outras pessoas, é uma prova com obstáculos. Eu vou correr e vou enfrentar alguns obstáculos. Para algumas pessoas, é uma meia maratona, 21 quilômetros. Para outras, uma maratona inteira. E para outras, é uma jornada. É durante toda a vida. Eu vou mirar um objetivo, eu vou ter que trabalhar bastante, percorrer bastante para conseguir alcançar. E para outras, é um resultado que ela não vai ver nessa geração. Ela não vai ser capaz de verificar esse resultado atingido. Talvez a futura geração, os filhos, os netos, consigam ver como aquilo vai ser atingido, alcançado. Em termos práticos, como que isso vai influenciar na nossa formação? A OCDE, em 2023, diz que no Brasil são necessárias 9 gerações para que uma pessoa da classe pobre chegue à classe média. E quando a gente fala sobre salário, a gente tinha falado 4.500 para homens, 3.500 para mulheres, e temos aproximadamente 2.500 para mulheres negras, como média salarial. E aí isso mostra como diferentes públicos são atingidos de formas diferentes. E no Brasil, que é o país com mais pessoas negras fora de África, nós temos maioria de população negra. Pega tudo isso, coloca na reflexão
E a gente pensa enquanto gestor, temos um grande problema. Como que eu vou resolver isso, Renato? Isso é muito grande, é um problema do Brasil. Como que eu posso endereçar isso na minha organização? Não é a minha competência. Como que eu vou fazer para endereçar, para abordar essa situação? Primeiramente, vamos respirar, pensar e refletir. Temos um problema global, nacional, e temos a nossa organização. Como que eu passo da visão macro para a visão micro? Primeiramente, um gestor deve olhar para os parâmetros que existem internacionalmente sobre boas práticas de governança. A gente tem aqui a Agenda 2030, que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todas as empresas seguem para orientar como ela deve se desenvolver. Tem um objetivo, o 5, que trata especificamente da equidade de gênero. Ele diz, inclusive, sobre igualdade. E equidade é muito mais profundo. E a gente pode se orientar por ele. Nós temos aqui o Brasil encabeçando uma nova discussão sobre a ODS 18, porque é uma situação brasileira, trabalhar sobre a igualdade étnico-racial. Nós temos aqui as boas práticas de governança corporativa, que estão relacionadas à nossa organização, que estão relacionadas a práticas ambientais e sociais. E nesse processo, a gente tem a diversidade e a inclusão. Existem muitos documentos sobre isso. Todas as empresas de todas as naturezas podem se embasar nesses documentos. As grandes empresas se embasam nesses documentos. E agora, trazendo para o nosso cenário, para o nosso quintal, a gente tem que fazer uma reflexão, primeiramente. Como colocar a equidade de gênero na minha organização? Supondo que você nunca pensou sobre isso. Vamos pensar que você nunca pensou. De repente, você já refletiu, já está bem avançado. Mas eu vou tomar aqui por base você começando a refletir sobre esse tema. Primeiro, eu vou olhar para a minha organização e depois eu vou estruturar um plano pensado em como eu, enquanto pessoa gestora, posso contribuir para a inclusão. E esse plano é um processo de passo a passo. Primeiro, uma escolha. E é aquela escolha que a gente falou sobre ser agente ou ser espectador. Escolhi ser agente, eu quero promover, quero ver na prática. Eu vou fazer um diagnóstico e vou olhar para a minha gestão, para o meu RH, vou olhar para a minha prática esportiva, eu vou olhar para tudo que contempla ali as minhas ações enquanto gestora. Depois disso, eu vou me capacitar. E eu percebo muitas vezes os gestores com receio de falar alguma palavra, não entendi como eu posso me pronunciar com relação a uma mulher, eu não sei o que é mansplaining, por exemplo, que é quando um homem explica o que a mulher acabou de explicar, e tem vários conceitos que existem para determinar práticas que acontecem nas empresas. É normal, gente, estamos em sociedade, isso acontece. Se o conceito foi inventado, é porque acontece. Eu vou me capacitar para colocar a mim e aos meus colaboradores na mesma página, e depois eu vou fazer uma revisão profunda sobre todos os processos que existem na minha organização. Quando você menos perceber, de forma orgânica, você vai estar realizando a prática da equidade de gênero no seu clube, na sua organização. E aí, é um processo de mudança de chave, você partir da representatividade, que é numérica, quando eu coloco 30% de mulheres nas organizações, para a mudança de cultura organizacional. Esse é um passo a passo, é um caminho. E a gente aqui na Go Girls, que eu vou falar um pouco sobre isso, nós fazemos esse trabalho de apoio às organizações para como criar esse caminho do passo a passo. E aqui eu vou trazer algumas dicas, assim, por alto, de governança que podem te auxiliar a pensar o que você pode praticar ou até identificar o que você já realiza na sua organização. Então, busca ativa por um conselho diverso. Olha para a sua organização. Quem são as pessoas conselheiras? Tem mulheres? Tem mulheres negras? Tem pessoas com deficiência? Como que eu posso buscar essas pessoas? E aí a gente percebe, às vezes, uma resposta muito vaga. E aí eu vou citar
Já tivemos aqui na grande mídia um banco que falou que não conseguiria encontrar mulheres capacitadas para integrar a diretoria. Nós tivemos aqui pessoas também na esfera pública dizendo, olha, eu não consigo encontrar uma mulher que consiga atender a esses requisitos. Mas nós estamos falando aqui sobre intencionalidade. Você tem que partir do pressuposto que você vai se organizar para encontrar aquela pessoa. Então, existem vários grupos de conselhos formados por essas pessoas. Eu vou citar aqui o Conselheira 101, que é um grupo formador de mulheres conselheiras com mais de 20 anos de expertise na área jurídica, na área contábil, na área de marketing, em várias áreas estão prontas para integrar em conselhos. Então, existe. É só a gente se organizar para procurar essas pessoas. Tenha um diálogo constante com a sua área de recursos humanos. Revise políticas e processos. Crie políticas de equidade e inclusão. Atenção à paridade salarial entre homens e mulheres. E aqui eu trago a lei de 2023, a lei que fala sobre esses relatórios que são semestrais. Revise os cargos de gestão na sua organização. Então, aqui faça um exercício numérico. Faltaram ali os 2 pontos, mas conte 2 pontos. Quantos gestores homens e quantas mulheres ocupam cargos de alta liderança? E aqui eu estou falando especificamente sobre diretoria, presidência e conselho. Programa de aceleração de carreiras. O que eu posso fazer enquanto gestor para olhar para as mulheres do meu grupo e fazer com que elas cheguem a cargos de liderança num tempo menor? Que a gente percebe muitas organizações são mulheres excelentes, sendo gerentes, sendo coordenadoras por 10, 12, 14 anos. Promova vagas afirmativas, seja intencional. Então, agora eu vou procurar uma pessoa coordenadora, mulher. Vaga afirmativa, essas pessoas existem, você vai conseguir encontrar quando você se propõe a fazer essa pesquisa. Coloca a palavra lá na sua descrição de cargos. Realize ações educacionais e de capacitação. Então, coloque a você mesmo e a sua equipe na mesma página com relação à equidade de gênero. Combata assédios, machismos, racismos, bullying de forma clara e organizada. Porque, enquanto gestores, nós temos muitas demandas no dia a dia, né? Aconteceu um problema de manutenção na minha sede, aconteceu um problema com o patrocinador, eu tenho que conversar com ele, tenho que viajar de avião e resolver. Às vezes você chega na sua organização com o dia todo planejado e vem um incêndio que você tem que apagar naquele momento. Então, você tem que criar políticas de forma organizada para que o colaborador e a colaboradora cheguem na sua empresa, no seu clube, no primeiro dia e já saibam qual postura é esperada com relação à equidade de gênero daquela organização. Porque aí, quando acontecer um problema, o seu RH vai saber lidar de forma muito clara e objetiva. Você não precisa se preocupar com isso naquele momento. Converse e faça networking. E aqui eu acrescento a palavra. Faça networking intencional. Hoje aqui é um excelente momento para isso. Nós somos aqui, não sei, 400 gestores, 500. Converse. O que acontece no seu clube? Como acontece na sua organização? Como é a política de equidade de gênero? Ela existe? Seja muito claro também para entender que nós estamos criando ainda. Pode ser que nem exista, mas é muito bom conversar. Ou às vezes alguma organização de um outro estado teve uma ideia fantástica que você pode se inspirar nessa ideia. Então aproveitem o dia de hoje, aproveitem amanhã, conversem bastante sobre isso. Fazer um networking intencional te traz mais cooperação, porque o movimento tem que ser coletivo. E aqui eu faço uma pergunta. O que você pode fazer em sua posição para promover um ambiente mais equitativo? Aqui estão algumas sugestões, mas com certeza vocês têm outras aí, com certeza os colegas de vocês, as colegas, têm outras sugestões. Eu pensei, essa pergunta também veio sobre mim há algum tempo. Eu já atuava como gestora de uma organização e eu pensei em como eu poderia ajudar a formar um mundo, e mundo é uma coisa muito grande, né? Mas pelo menos o meu mundo, um mundo ali que eu tenho algum tipo de influência, como eu poderia tornar o mundo um pouco mais fácil para pessoas parecidas comigo, para meninas alcançarem novas oportunidades. E aí eu criei o Instituto Go Girls, que é um bebezinho ainda, tem 1 ano, e o nosso lema é: pelo direito da menina sonhar e ser.
Só é possível você sonhar em ser uma engenheira elétrica. Só é possível você sonhar em ser uma lutadora de boxe. Só é possível você sonhar em ser uma jornalista se você conhecer alguém que tenha feito isso. Não tem como você sonhar com o que você não sabe que existe. A Go Girls Nights com essa missão de promover o empoderamento de meninas usando o esporte como ferramenta poderosa para abrir portas e realizar sonhos. Nós surgimos em 2023, quando eu fui selecionada e participei do Global Sports Mentoring Program, e eu fui mentorada por muitas mulheres que seguraram a minha mão e me ajudaram a tirar do papel esse sonho que eu tinha e transformar esse sonho numa prática de verdade. Então, uma menina da favela sonhando com um mundo melhor e com mais oportunidades para mulheres negras, isso precisava virar um projeto, precisava virar um processo de início, meio e fim, com objetivo, com planejamento. Vou ficar mais 3 minutinhos, gente, já passei do tempo aqui, mas só para conseguir finalizar a apresentação. O que a gente faz? A gente faz aulas esportivas, visitas culturais pela cidade, mentorias com mulheres líderes, aulas de inglês. Nós aplicamos um currículo de desenvolvimento de competências e o nosso público são meninas de origem periférica, em maioria meninas negras, que frequentam a instituição que fica na Taquara, no Rio de Janeiro, 1 a 2 vezes por semana. Nós estamos agora expandindo para estarmos em escolas para conseguir atingir essa menina, porque muitas vezes ela não teve nenhum contato com a prática esportiva. Então é difícil com que ela chegue. A escola é um ambiente excelente para a gente fomentar essa sementinha do esporte. São moradoras de regiões em vulnerabilidade. A gente faz projetos incentivados. Temos agora o Meninas em Rede, recentemente aprovado. Fazemos Copa das Meninas, promovendo torneios entre meninas de escolas no meio do ano. E ano passado, nós fizemos o Go Girls Summit, que reuniu mais de 100 meninas e mulheres em posição de liderança para dialogarem e se inspirarem mutuamente. O que a gente almeja, a nossa visão, é ser um ecossistema onde meninas se sintam seguras, orgulhosas de quem são, e encorajadas a sonhar, realizar e ser o que quiserem, contando com o apoio de mulheres inspiradoras que abrem portas e criam coletivamente um futuro melhor para todas nós. Assim, uma sobe e puxa a outra. Nós trabalhamos com mulheres na liderança, é o que a gente almeja, realizamos torneios e ativações, nós contemplamos e conversamos com meninas de diversos projetos sociais e esportivos, realizamos capacitação e consultoria para organizações, estamos dialogando com universidades para desenvolver currículos de formação de profissionais e fazendo parcerias com clubes. Assim, no nosso objetivo master, o que a gente quer é trabalhar gênero, raça e governança na mesa de diálogos do esporte. E agora eu pergunto para vocês. Como você quer que a sua gestão seja lembrada? Esse foi o caminho que eu trilhei e estou trilhando ainda, estou no começo dele, com o Instituto Go Girls. E agora você, no seu mundo de influência, na sua organização, no seu clube, você quer ser um agente da transformação pela equidade de gênero ou você quer ser um espectador? Como você pode promover a equidade de gênero e ser um líder inspirador, uma líder inspiradora para trazer esse tema na prática para o seu clube? E aí eu tenho uma novidade que todo mundo já sabe. A gente tem nas mãos uma ferramenta que nos faz ter o queijo e a faca e o queijo para fazer acontecer, porque o esporte é aquela ferramenta que nos ajuda a trabalhar espírito de equipe, nos ajuda a colocar todo mundo na mesma página para conseguir um objetivo, todo mundo com o mesmo foco. O esporte trabalha conosco a cooperação. Então, ele nos ajuda a ser um ferramental para a gente chegar lá com relação à inclusão de mulheres no esporte. Só que a gente precisa de homens e mulheres juntos. Sozinho a gente não consegue nada. Essa luta é de homens e mulheres. É uma luta da sociedade por completo. E aí eu termino com esse provérbio africano, mas que tem também em várias outras etnias e países. A frase um pouco muda em cada país, mas a mensagem é a mesma. Sozinho, a gente consegue chegar lá. A gente consegue chegar, inclusive, mais rápido.
É possível, mas é junto que a gente consegue chegar mais longe. É fazendo a mudança juntos que a gente consegue realmente atingir um objetivo de forma transformacional, que a gente consegue atingir um objetivo que não retroceda, que consiga realizar mudanças profundas na sociedade. Então é nisso que eu acredito. É um prazer falar com vocês sobre isso. Aproveitem muito o dia, conversem entre si. E eu também me coloco muito à disposição aqui. Aquele QR Code ali tem o meu telefone. Estou super à disposição para conversar sobre equidade de gênero, porque é na integração, é na troca de ideias que a gente consegue chegar a novos patamares. Então, muito obrigada, gente. Bom dia para vocês. Obrigada, Renata. Você vem trazer um tema importantíssimo. Acho que é a primeira vez, né, João Paulo, que a gente abre para esse tema e para a gente refletir um pouco o que a gente está fazendo dentro das nossas entidades, né, em relação à equidade, em relação à inclusão social, porque a gente fala muito do rendimento, mas a gente precisa dar oportunidade para que os novos talentos cheguem na ponta, né? Então, muito obrigada, Renata. Muito sempre bem-vindo esse tema. E agora é com você, essa bola é com você, Ziane. Antes de chegar no que você está fazendo hoje, né, como gestora, você é uma garota lá do Maranhão, né, tão distante, como é que foi sua iniciação no esporte, em relação a o que você enfrentou, né, relacionada a gênero, como que foi tudo isso? Como você começou a sua vida no esporte? Tá desligado. Tá desligado. Eu também. Pediram para eu não mexer, eu não mexia. Alô? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o fruto da inclusão social no esporte, né? Nasci uma menina mulher, né? Nasci uma menina preta, pobre. Infelizmente, tenho que falar no estado mais pobre desse país. E decidi jogar o esporte de homens, né? Então, essa é a minha jornada, começando nos anos 90, num país ainda reinado pelo patriarcado, pelo preconceito e pela falta de acesso de meninas a esportes em periferias. Então, eu tive o privilégio de ter uma família muito trabalhadora, apesar da pobreza, que me possibilitou estar em uma escola particular e por isso tive acesso ao basquete. Porque o basquete não é um esporte que é praticado nas escolas públicas desse país. Ele é um esporte de clube, né? Então, portanto, eu não teria acesso a esse esporte se não fosse pela escola. Então, eu começo a minha carreira no esporte escolar e dentro do que é o nosso ambiente, que ainda é um pouco no Maranhão, apesar de termos alguns clubes, a gente ainda não tem clubes que proporcionam essas categorias de base, inclusive no basquetebol feminino hoje no estado. Então, eu, através da escola e jogando federada, né, ali com clube e escola, consegui desenvolver uma carreira esportiva na base. E assim, ser vista em uma competição que inclusive a Paula jogou, que hoje seria a LBF, mas que na época era a Copa Brasil de Clubes, e ali ter a possibilidade de começar uma carreira profissional sendo convidada para jogar uma equipe em São Paulo, né? Então, esse é o meu primeiro acesso ao esporte e assim como ele acontece. Você acha que foi difícil para você? Acho que foi melhor que na minha época, né? Mas você acha que foi muito difícil essa adaptação, vindo do Maranhão, vindo para São Paulo? Como é que as pessoas lá viam essa sua saída, né, para novos desafios, novos sonhos? Eu falo que talvez tenha sido a época mais difícil da minha carreira, porque eu saí de casa aos 15 anos,
Nos anos 90, a gente está falando de uma era que a tecnologia não existia, onde as dificuldades eram imensas, né? A distância do Maranhão para cá, para São Paulo, é gigantesca. Obviamente, como uma criança pobre, minha família não tinha condições de estar vindo ou eu indo para lá para visitá-los. Então, eu realmente fiquei sozinha em um ambiente, obviamente, de república, onde todas as atletas estavam ali inseridas, mas onde eu teria que me adaptar a uma nova cultura. Esse país é gigantesco, né? Nós temos diferentes culturas em todas as regiões, alimentação, inclusive, isso fez com que eu tivesse por 2 anos seguidos anemia, né? O que prejudicou a minha equipe, inclusive, fiquei de fora de uma seleção brasileira de base por conta disso, porque não gostava da comida por muito tempo, era difícil me adaptar. O frio, né? Que infelizmente as condições também do Brasil, das nossas instalações esportivas ainda não são as ideais, né? E quando você pega uma menina nordestina que vem para um frio de 15 graus e precisa ficar só de short e bermuda para treinar, não acontece do dia para a noite. Lá em São Luís a gente acorda, tá 30 graus na cabeça, né? Então, tudo isso é uma adaptação, isso foi muito difícil. E isso numa época onde você está numa idade de adolescência, né? Descobrindo novos hormônios, uma nova vida, né? E tendo que conciliar tudo isso com essa nova realidade, né? Então foi muito difícil para mim. Eu também enfrentei, infelizmente, essa barreira do preconceito do Estado, né? De chegar ali como uma mulher nordestina, uma criança ainda, em formação. Tive também essa dificuldade, infelizmente, mas como boa cabra da peste, passei por todas elas e venci. Boa, Izzy. Renata, conta um pouquinho pra gente da sua experiência recente em Los Angeles, onde você participou do Sports Visitor Program. Fala um pouquinho pra gente como é que o Brasil chegou lá e que tudo isso acrescentou para você nessa experiência. Sim, eu estive em 2024 em Los Angeles, foi a minha segunda visita à cidade. É uma cidade que respira muito o esporte feminino e eu acho que a gente pode pegar como inspiração de pensar e refletir sobre as nossas práticas e também se preparar, né, para o ciclo de 2028. Eu estive em 2024 num programa do Consulado Americano chamado Sport Visitor Program e eu estive com meninas de Minas Gerais, Brasília e do Rio de Janeiro. Nós participamos de 2 semanas de Soccer Camp com a Julie Found, que foi uma jogadora excepcional da seleção americana. E a gente conheceu ali muitos exemplos inspiradores de como o esporte movimenta Los Angeles. Então, o exemplo que eu trago aqui, que eu gosto sempre de contar, é o Angel City, que é um time de futebol que foi formado em 2020, durante a pandemia, e 3 mulheres que não são do esporte. Uma atriz, que é a Natalie Portman, a gente tem também uma jurista e uma outra mulher que é do mercado financeiro. Em pandemia, em casa, resolveram criar um time feminino, porque lá é comum que você torça para o esporte feminino. E o filho da Natalie, ele torcia para o esporte feminino, chamou a atenção dela, e ela disse, por que não? Vamos criar um. Elas conseguiram fazer cotas com os amigos delas das diferentes áreas de economia, se eu não me engano, de $50 mil. Muitas cotas, conseguiram formar um time, e esse time, em 4 anos, teve um boom assim, de comunicação, de visibilidade. Eles têm um trabalho muito de base com a comunidade. Existem em Los Angeles muitas comunidades latinas, e eles vão lá nessas comunidades, vão nas escolas, e eu tive a oportunidade de ver um jogo da Angels, e assim, 30 mil pagantes, só menina. Tinha homens também, claro, aliados, mas assim, meninas de 10 anos, 8 anos, com o rosto pintado, com cartazes, dizendo o quanto elas se inspiravam nas jogadoras, o quanto elas queriam ser atacante, o quanto elas queriam estar ali. Então, Los Angeles há um sistema que eles estabelecem em prol do esporte feminino nas suas diversas modalidades. Então, as universidades, a UCLA, a USC, onde nós estivemos por 2 semanas, elas o tempo todo estão fazendo competições, estão agregando também a comunidade para esse trabalho, e foi muito bacana estar lá, conhecer. Voltei com as meninas para o Brasil muito inspiradas. Elas depois aplicaram para o consulado e ganharam também uma bolsa para desenvolver o projeto nas suas comunidades. E aí, nesse processo também, a Go Girls está saindo do Rio, saindo não, continuando no Rio, mas também atuando em processos e organizações em Minas Gerais e em Brasília, por causa das meninas. Elas são as grandes representantes e multiplicadoras do tema. Obrigada, Renata. Izzy, conta um pouquinho do seu trabalho na secretaria,
Quais são os projetos que a sua equipe mobiliza em relação a esse tema que a gente está falando e outras ações da sua gestão? Bom, eu sempre falo que eu tenho o privilégio de sentar numa cadeira onde eu perpassei por todos os serviços, né? Então, a gente trabalha lá com a base, o alto rendimento e a transição de carreira, que é um novo programa que perpassa pela dupla carreira esportiva. Dentre desses programas, obviamente, o mais conhecido e mais famoso é o Bolsa Atleta, um programa consolidado com mais de 20 anos já de atuação. E é um programa que a gente tem buscado mobilizar a comunidade feminina no tema de quais são as possibilidades de estarmos dando mais possibilidades a essa classe, né? Então, no ano passado, o novo edital ele já possibilitou a entrada de mulheres gestantes e puérperas, né? Então, isso foi um grande ganho, foi muito importante porque é uma garantia, né, de que essa atleta, mesmo gestante ou pós-parto, ela tenha e continue com o seu recurso do Bolsa Atleta. Hoje nós temos um pouco mais de 4.000 atletas recebendo o Bolsa Atleta, isso equivale a 44%. A gente entende que ainda não é um número igual ao que perpassa o dos homens, mas é um número importante, né? E é uma conquista também, né? E isso tanto em 2024 como em 2025, que a gente finalizou agora as inscrições, a gente continua com mais ou menos esse número equivalente a 44%. A gente lançou o ano passado um programa que tem apenas 10 meses, que é o Revelar Talentos. É um programa que trabalha os serviços da especialização e aperfeiçoamento, que seria a base mesmo da cadeia e do alto rendimento para atletas até 21 anos. Hoje esse programa ele atende 423 atletas mulheres. Nós estamos em 15 estados e em várias modalidades. Então, isso também realmente é uma conquista significativa para a gente num programa que ainda nem completou um ano e que a gente já consegue atingir e abranger tantas meninas. Nós temos 2 casos que são, assim, meninos dos olhos, que a gente fala, que um deles é a ginástica rítmica. A ginástica rítmica, ela que conseguiu pela primeira vez colocar uma atleta nas finais dos Jogos Olímpicos em Paris, ela é apoiada pela Secretaria Nacional há muito tempo, né? Então, esse programa, não só do próprio centro de treinamento, que foi feito com recurso do Ministério do Esporte, mas também toda a manutenção desse treinamento dessas meninas no centro de treinamento que é em Aracaju, ele é feito com recurso próprio da nossa secretaria, com nosso apoio. Então, isso é algo que nós temos muito orgulho, porque é, obviamente, um esporte voltado para mulheres e aonde o Brasil também se desenvolveu graças a esse apoio, a esse aporte. Esse ano também a gente tem uma competição muito importante, que é o Mundial de Ginástica, que vai acontecer no segundo semestre no Rio. Também estamos apoiando e continuamos apoiando esse centro de treinamento das meninas da seleção brasileira. E, obviamente, também abraçamos várias competições que entendemos importantes dentro desse viés, né, com um olhar ainda mais especial. Eu falo que no Ministério, ao contrário do que a gente vê aqui, infelizmente, no setor clubístico, o alto rendimento ele perpassa por mulheres. Se vocês verem ali no nosso stand no Ministério do Esporte, nós temos a Isânia, que é diretora da Lei de Incentivo ao Esporte. Nós temos a Josiane, que é diretora da certificação da Lei Pelé. Nós temos a Adriana Tabosa, que é a presidente da ABCD. E nós temos eu. Então, todas mulheres trabalhando em cargos de gestão, em cargos decisórios e não em cargos acessórios. Cargos acessórios nós temos muitas mulheres. O Ministério do Esporte tem mais de 60% de mulheres trabalhando. Mas em cargos decisórios nós também precisamos dessa voz, né, desse papel, para que a gente tenha um olhar diferente. Isso é algo que eu me orgulho muito, porque isso é algo que o ministro André Fufuca deu vazão. Foi ele quem colocou essas mulheres nesses lugares. E isso é um olhar importante de um gestor que está hoje como o maior papel do esporte brasileiro nacional. Perpassando outras coisas, eu acho que é importante falar também. A Renata citou um pouco da lei geral, né, no artigo 36,
não só que é importante que esses 30% dos cargos de direção sejam ocupados por mulheres, mas o CBC traz uma novidade também de que atinja os 30% das mulheres que realmente estejam em competição. Então, é um papel que vocês precisam também atuar e fazer com que aconteça. E eu entendo que não é um papel fácil. Muitas mulheres não se veem nesses lugares e também existem instituições que têm dificuldade em achar mulheres preparadas para esses cargos, mas é ocupando esses espaços que a gente abre novas oportunidades. Muito bom. A gente tem que encerrar. Foi uma delícia ter vocês aqui. Vocês abrilhantaram ainda mais o nosso evento. E vamos continuar, que o dia ainda vai longe, né, João Paulo? Obrigada, Izzy. Obrigada, Renato. E que seja um bom dia para todos.